meu nome é Lucas Raposo, eu comecei a cursar condomínio digital em setembro de 2013 e aqui basicamente o curso era dividido em 3 matérias. Então era DPS, que era Desenvolvimento Pessoal e Social, CLT, que era Contexto das Relações de Trabalho, e o TIC, que é Tecnologia da Informação e Comunicação. Essas 3 matérias trabalhadas, elas juntas vão contribuir para que você seja uma pessoa melhor, tanto no mercado de trabalho quanto na sociedade. Então aqui nós vamos trabalhar diversos aspectos que vão ser usados não só no mercado de trabalho, mas na sua vida em geral. Como, por exemplo, você vai estudar sobre comunicação, que é um aspecto muito importante no mercado de trabalho. Que se você não for uma pessoa que se comunique bem, você não vai conseguir efetuar seu trabalho bem. Porém, é um aspecto que você vai usar na sua vida no geral. Porque a comunicação ela é um aspecto muito importante em qualquer lugar e em qualquer coisa que você for fazer. Juntas, essas 3 matérias, elas vão falar sobre os mesmos aspectos. Ou seja, as 3 disciplinas diferentes, elas vão estar sempre trabalhando a mesma coisa, porém em contextos diferentes. Então, ao mesmo momento que eu estou trabalhando o meu projeto de vida em TIC, que eu já vou partir mais para a parte do projeto de vida digital, eu também vou estar trabalhando o meu projeto de vida em DPS, no qual eu vou pensar mais na parte da minha vida pessoal, e em CLT, que eu vou cuidar também da minha vida profissional. E assim, a união desses 3 modalidades vai fazer com que eu me torne um cidadão e um profissional melhor. Atividade que foi a minha favorita, assim, eu acho que tiveram diversas atividades que me marcaram e que foram importantes. Mas o que foi realmente a minha favorita foi a que a gente produziu um documentário falando sobre a nossa região. Ou seja, o documentário ele mostrava outra face do Capão Redondo, que é onde nós moramos. Porque aqui tem um grande estigma de ser uma região apenas com violência. E através desse projeto a gente pode mostrar que não é só isso, que existem coisas boas aqui também e que cada pessoa daqui tem a sua história de vida. Então o documentário se chama Entrelaçando Histórias, deu um pouquinho de trabalho para fazer, a gente contou com a ajuda da Fundação Cafu, porém teve um resultado muito satisfatório e eu acredito que foi muito importante não só para mim, como para todos nós que estamos aqui, porque ele apresenta melhor o local onde a gente vive. Uma coisa que eu aprendi. Bom, é difícil até enumerar a quantidade de coisas que eu aprendi aqui. Mas para mim a mais importante foi ter autoconfiança. Porque não adianta nada eu ter a habilidade que eu já tenho, eu fazer o que eu faço, se eu não confiar em mim mesmo. Porque se eu não acreditar no meu potencial, primeiro que ninguém vai acreditar em mim se eu não acreditar em mim. E além do que, você acreditando em você, você vai fazer o seu trabalho de uma maneira melhor. Ou seja, qualquer coisa que você for fazer, qualquer coisa que você pretenda fazer, você tendo confiança, você sabendo que você pode fazer, você vai fazer aquilo de uma maneira muito melhor. Porque você vai ter menos medo de errar e, sendo assim, você vai arriscar mais. Então, você vai fazer coisas cada dia melhor. Eu acredito que cada dia, cada momento que a gente passou aqui foram episódios muito marcantes. Então, aconteceram coisas aqui que a gente vai levar para o resto das nossas vidas. E eu acho que muito interessante, assim, muito importante para a nossa formação, é que aqui era um ambiente bem descontraído. Então aqui a gente ria, aqui a gente se divertia e aliado a todos os estudos e tudo que a gente aprendeu, a gente passava ótimos momentos aqui. Então a gente nunca perdeu o tom de seriedade, mas a gente tinha liberdade para mostrar nossa jovialidade e o quanto a gente era alegre e tal. Então, eu acredito que todo mundo sempre chegou aqui muito alegre
e sempre saía daqui muito alegre também. Você chegava aqui, não importa onde você chegasse, você saía daqui renovado, você saía daqui feliz, porque todos aqui sempre estavam querendo ver o próximo melhor. Então, se você chegava aqui meio deprimido, meio mal, todo mundo queria te ajudar e todo mundo queria ver você feliz. Eu acredito que isso foi muito parte dos educadores também, porque além deles terem o papel deles de educadores e estarem sempre fazendo o que eles realmente tinham que fazer, que era ensinar a gente, eles também, vamos dizer assim, sem perder a autoridade deles, mas eles eram como um de nós, porque era sempre um aprendendo com o outro e sempre compartilhando informações. E eles também eram pessoas assim como nós, muito alegres, então eles colaboraram também muito para que nossos dias fossem mais divertidos. E eu acredito que realmente marcou todo mundo e que vai fazer falta as brincadeiras e tudo que a gente passou por aqui. Agora, sobre o trabalho voluntário, eu já fiz um pouco de trabalho voluntário. E foi uma experiência muito importante para mim também, porque era numa igreja onde todas as manhãs iam os idosos lá e eles faziam uma atividade de recreação com os idosos e tal, para eles passarem tempo. E aí eu acabei passando tempo lá também junto com eles. E eu acho que foi uma ótima experiência, porque os idosos costumam ser geralmente muito discriminados, porque eles geralmente têm uma dificuldade maior, tanto com a saúde, questão de locomoção, esse tipo de coisa. Então eles acabam sendo discriminados. Mas quando você começa a passar um tempo com tantas pessoas diferentes, com histórias de vida diferentes, você acaba descobrindo que, assim como nós, eles também são pessoas alegres, são pessoas que gostam de se divertir. E apesar de alguns serem um pouco debilitados, é muito interessante você ver que eles sempre têm muita coisa para passar para você, então você sempre aprende muito tentando aquele tempo com eles e passando esse tipo de experiência, então eu recomendo. E eu pretendo fazer outros tipos de trabalho voluntário com outros tipos de pessoas, então tem pessoas na minha família que praticam atos voluntários também, e eu pretendo, com o passar do tempo e cada dia mais, podendo ajudar o próximo. Acho que o primeiro dia de curso já começou me marcando bastante, porque eu não tinha expectativa nenhuma, não fazia ideia do que ia acontecer aqui. E foi muito bom chegar aqui e ver que todos que estavam aqui estavam interessados em aprender. Então não tinha ninguém mesmo que chegava e estou vindo fazer só para fazer. Todos que estavam aqui, dava para perceber que eles queriam alguma coisa na vida e por isso que eles estavam aqui. Então todo mundo acabou se turmando muito rápido, fazendo amizade muito rápido. Exatamente porque todos estavam com o mesmo interesse, então desde o começo acabou havendo aquela colaboração e tal. Então eu acredito que desde o início a gente foi construindo o que a gente mostrou no dia da formatura, que foi o quanto a gente estava disposto a querer uma vida melhor, querer um emprego, sair da zona de conforto que a gente tinha e principalmente quebrar o preconceito. Mostrar que não é porque a gente vive numa região periférica como aqui, que a gente vive num lugar que é difícil, que a gente não pode mostrar o nosso potencial. E outro momento muito importante, tiveram mais dois para mim que me marcaram. O primeiro foi quando cada um ia mostrar uma história da sua vida que te emocionou, que fosse muito importante para você. E assim, era muito importante ver que esse dia foi o dia que a gente realmente se abriu, porque a gente via muita gente com história de dificuldade ou por eventos que passaram e tal. E nesse dia foi o dia que um começou a realmente se solidarizar com os outros
porque foi o dia mesmo que a gente, vamos dizer assim, a gente acabou se tornando uma família realmente, porque foi o dia que a gente conseguiu saber que a gente tinha histórias de vida muito parecidas, nós éramos pessoas que eram muito parecidas, e que além da gente estar buscando o mesmo ideal, dentro de nós éramos pessoas iguais. Não iguais de personalidade, não iguais de modo de viver, mas que apesar de todas as diferenças, a gente sempre teve igualdade dentro de si, a gente sempre teve um ponto em comum. Então foi muito importante ver que todo mundo acabou chorando com as histórias dos outros e tal, e se solidarizando, porque a gente acabou se colocando no lugar do outro. Porque assim, a mesma coisa que já havia acontecido com o outro, já também provavelmente aconteceu algo parecido com a gente. E a outra parte que foi muito importante foi na hora de apresentar o projeto de vida. Porque foi aí que a gente viu o eu verdadeiro de cada um, o que cada um queria realmente fazer. E assim, a gente começou a imaginar. A pessoa falava, eu quero ser médico, e aí você começa a imaginar ela como médico, e você já começa a imaginar tanto ela quanto você no futuro, e você não sabe se vocês vão se conhecer ainda, se ver ainda, ou não, mas você está sempre querendo o melhor para o outro. Então é muito interessante ver que mostrava tanto a trajetória da pessoa até aqui, quanto que ela queria para o futuro. Então era muito bom ver assim, os sonhos de cada pessoa e também se dispondo a ajudar na medida do possível. Então, tudo que a gente passou aqui, tudo que a gente fez aqui foi um ajudando o outro, a gente foi construindo juntos e ainda estamos construindo o nosso futuro juntos, para um dia poder fazer um bem para a sociedade e trazer alguém. Você trazer a felicidade tanto para você quanto para o próximo. Desde o começo a gente tinha uma meta que era nenhum a menos. Então, bom, o dia a dia é claro que era sempre alegria, mas nem tudo é festa. Então, às vezes aconteciam algumas desavenças, não desavenças de verdade, mas às vezes umas diferenças entre opiniões. Mas desde o começo nós tínhamos uma meta, que era o nenhum a menos, que era, a gente começou o curso com o número de alunos e a gente queria terminar. Porque a gente, desde o começo a gente teve dificuldade porque faltavam pessoas para iniciar o curso. Então a gente via os próprios alunos, a vontade deles de aprender, de conhecer coisas novas, porque a gente via que estava faltando gente para começar o curso. O que a gente fez? A gente saía na rua distribuindo panfletos e convidando pessoas, nós fomos na escola. Isso também ajudou muito para a nossa integração, porque a gente acabou se conhecendo melhor. E ao decorrer do curso, a gente foi construindo uma amizade e sempre com esse objetivo de nenhum a menos. E quando a gente chegou no último dia da formatura, foi ótimo perceber que, vamos dizer assim, 99%, tirando as pessoas que tiveram algum tipo de problema, não com a gente, mas que não puderam concluir por outros motivos, foram apenas 3 de 70 alunos, mais ou menos, e apenas 3 não concluíram, ou seja, nosso objetivo foi cumprido, porque a gente conseguiu trazer, conseguimos todos juntos vencer. E agora é muito bom ver cada dia nossos amigos sendo inseridos e também na expectativa de sermos inseridos, e eu tenho certeza que até maio estaremos todos trabalhando já.